Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, é com imensa alegria na alma que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queridos, eu estou muito feliz por essa tão grande oportunidade que me concede o Senhor de estar conosco uma vez mais, depois de alguns anos. A última vez que eu estive aqui, eu ainda tinha cabelo. Já caíram quase todos, mas o que importa é que a palavra do Senhor nos afirma que todos eles estão contados, né? Seja Deus louvado pela vida dos meus amados irmãos que se fazem presentes nesta oportunidade. Eu confesso aos irmãos que não sou digno de tal oportunidade de estar aqui. Passei pelo vale da sombra da morte, mas o Eterno foi bondoso para com a minha vida e me deu uma oportunidade de continuar semeando a boa palavra do Evangelho de Cristo. Por isso, eu aproveito a oportunidade que se encontram todos sobre os vossos pés, os que trouxeram um exemplar da Bíblia. Gostaria que você encontrasse, não será difícil, o livro dos Juízes. Enquanto você encontra, eu externo a Deus a minha gratidão pela vida de todos, começando pela vida deste amigo. Quando eu digo amigo, é porque a palavra de Deus também nos afirma: em todo o tempo, ame o amigo, e na angústia nasce o irmão. Cantor Josvan Batista é muito mais do que um amigo, é um irmão. Que o Eterno continue abençoando sua vida. Muito obrigado pela confiabilidade. Deus abençoe ricamente o senhor, sua digníssima esposa, diaconisa Eliude, é isso mesmo? Deus abençoe grandemente a vida de vocês de uma forma muito poderosa e especial. Agradecendo a Deus por vossas vidas, eu tributo louvores a Deus pela vida do vosso pastor, que é uma honra conhecê-lo. Sou Carlos Brandão. Que o Eterno me conceda muita graça para continuar cuidando desse rebanho que lhe confiou, sua digníssima esposa, pastora Kênia Brandão. Deus abençoe grandemente. Eu quero deixar para a meditação do vosso pastor uma palhinha de um louvor que há exatamente aqui nesse livro que logo iremos fazer menção da leitura. Mas o louvor de um dueto muito abençoado, um dueto que, sabe, depois de uma vitória extraordinária da parte de Deus, não tinham condições nenhuma de alcançar aquela vitória. Eles simplesmente foram agraciados por Deus, porque os céus entrou em movimento. Não, só duas pessoas entenderam. Estou dizendo que os céus entrou em movimento. E a vitória foi tão extraordinária, porque a Bíblia nos diz assim, a Bíblia afirma que Deus fez trovejar. Você está falando de quem? Estou falando de Débora e Baraque. Foi uma vitória tão extraordinária que depois os dois resolveram compor um cântico. Aí está no capítulo 5 do livro dos Juízes, o versículo de número 31, e aí a palavra é reportada ao vosso pastor. Vocês vão continuar com a Bíblia aberta no livro dos Juízes. Eu não falei o capítulo. Calma aí. Segure um pouco. A palavra para o vosso pastor e todos que estão ao seu redor. Todos esses denodados servos e servas de Deus. A minha gratidão a você que tem se posicionado nesse tempo difícil para ser um cooperador do Evangelho de Cristo nesta casa de oração. Então as palavras do Senhor, através deste dueto, na verdade, a composição deste louvor, vindo da parte daquela profetisa, ou mulher abençoada, era aquela juíza, por nome dela. Ela ministrava diante da sua casa, debaixo das suas palmeiras, e ela vaticinou essa profecia exatamente assim, versículo 31, ó. Assim, estou falando que a profecia é válida para o vosso pastor e todos os denodados servos e servas de Deus que servem ao Senhor de forma honrosa nesta congregação. Assim
diz o Senhor. A profecia é muito linda, é uma composição de um cântico triunfal, de vitória. Assim faça o Senhor perecer todos os seus inimigos. Porém, aqueles que lhe amam, o Senhor faça resplandecer como o sol quando sai na sua força. O Eterno renova as suas forças do alto da cabeça, a planta dos pés, e manda-lhe dizer: continue manejando o cajado, porque a obra é dele e a vontade tem que ser dele. Aleluia! Pegou? Observou? Assim o Senhor faça perecer todos os seus inimigos, porém os que lhe amam, o Senhor faça resplandecer como o sol quando sai na sua força. Irmãos, tem gente que não entende, só quem não entende é anêmico. Olha bem, sair de manhã para pegar sol faz bem, tá? Então, eu tenho certeza absoluta que o Eterno tem falado convosco, e esse tema é um tema extraordinário. Vai continuar falando. Amém? Juízes capítulo 9. Enquanto vocês encontram o capítulo 9, eu externo a Deus também a minha gratidão pela vida de todos esses denodados servos de Deus em minha retaguarda. Que o Senhor vos abençoe com toda sorte de bênçãos. Agradeço por demais essa comitiva que me acompanha esta noite. Estivemos em uma manhã missionária, uma manhã maravilhosa, uma manhã onde Deus se manifestou de forma poderosa. Por isso eu agradeço a Deus pela vida das missionárias Andalina e a missionária Cristiane, que nos acompanha, faz parte da congregação que o Senhor nos confiou para estarmos cuidando. Aproveito a oportunidade que os irmãos estão aí procurando Juízes capítulo 9. Todos acharam? Digam amém. Amém. Ainda tem alguém procurando? Diga misericórdia. Todos encontraram, graças a Deus. Bobo aqui é quando liga, né? Seja Deus louvado. Quando eu disse aos irmãos a princípio que passei pelo vale da sombra da morte, eu não poderia deixar de agradecer a Deus, de louvar a Deus pela vida desta mulher maravilhosa, minha esposa, pastora Jo. Que o Eterno continue abençoando com toda sorte de bênçãos. Essa preciosa que o Senhor Deus usou para estender a mão sobre a minha vida, quando a vida já estava se esvaindo, e alçar a voz e dizer: a tua voz não pode ser silenciada, porque o Eterno ainda te usará para dizer ao seu povo que há esperança. Deus abençoe, minha amada. Muito obrigado. Gratidão a Deus. Juízes capítulo de número 9. Aleluia. Há uma variedade de traduções, por isso peço aos irmãos e às irmãs que acompanhem sobre o exemplar bíblico que tem em mãos. Eu gostaria de estar lendo o versículo de número 2, perdão, irmãos, versículo de número 7. Está escrito assim: e dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e dissera a oliveira: rei
tradução diz pairar. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu moço, meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Amém? Até aqui, quero tomar os vossos assentos. Gratidão a Deus por vossas vidas. Seja Deus louvado pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Queridos, a narrativa bíblica que ora acabamos de ler é convidativa, tanto quanto pedagógica. É possível que alguns irmãos e irmãs estejam se perguntando o porquê da leitura aqui no Antigo Testamento, no livro dos Juízes, se o tema proposto está na primeira carta do apóstolo São Paulo, direcionada à igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 2, o versículo de número 14, que foi tirado o tema dessa festividade, falando-nos que não com palavra de sabedoria humana, mas no poder do Espírito. E se você me perguntar o que tem a ver uma coisa com a outra, é simples. A resposta já começa aqui. O livro dos Juízes abrange um período de cerca de aproximadamente 290 anos de existência de um povo. Eu disse um povo e não uma nação. Um povo que ainda estava em fase de construção como nação. Este povo é governado pelo Senhor, por homens que o Senhor levanta, por homens e mulheres que o Senhor colocou de pé, por homens e mulheres que foram possuídos por seu Espírito. Assim está a narrativa no livro dos Juízes. Todas as vezes que o seu povo do Senhor, se encontrava debaixo do opróbrio, que é o opróbrio, estado de profundo rebaixamento, vergonha, tristeza, humilhação, cativeiro, o Senhor levantava um homem, como levantou Gideão. O Senhor levantava mulheres, como levantou Débora e outras más. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar o Senhor usando esses personagens de forma tremenda e com muita ousadia. Mas a expressão que fica clara no texto sagrado das Escrituras é que, para serem usados pelo Senhor, eles foram levantados por Deus, escolhidos por Deus entre o povo, e eles foram marcados com o selo do Espírito do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que na vida deste homem, cujo nome era Gideão, o Senhor apareceu em uma teofania, o anjo do Senhor, olhando, observando o seu trabalho, vendo como ele labutava, guardando, preservando a semente. O Senhor olhou para ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. A Bíblia nos diz que ele malhava o trigo no lagar. Lagar, todos nós sabemos que é lugar de
pisar uvas. Mas Gideão estava guardando uma semente. Gideão estava conservando algo que o Eterno colocou em suas mãos. Apesar de ser filho de uma família muito pobre, a Bíblia Sagrada nos diz que, apesar de se considerar ele o menor da sua casa, foi ele quem o Senhor escolheu para livrar os filhos de Israel do opróbrio, do cativeiro dos midianitas. E eles eram categóricos. Esperava Israel semear. A semente lançada na terra morria, germinava. Deus mandando chuva, crescia. Quando dava os seus frutos e chegava a época da colheita, está escrito no capítulo 6 do livro dos Juízes, versículo 3, que eles não podiam colher porque os inimigos vinham com bandos, porque os inimigos vinham com as suas carruagens e saíam passando por cima das suas plantações, aquilo que não era aos seus olhos de apreço. Destruíam toda a novidade da terra e levavam tudo aquilo que agradava aos seus olhos, a ponto da Bíblia afirmar que Israel muito empobreceu e faziam suas moradas em cavernas, fugiam da perseguição e do opróbrio que os midianitas lhe causavam. A Bíblia Sagrada nos diz que logo ao fazer algumas provas do seu chamado, Gideão, está escrito, capítulo 6, versículo 34, ele recebeu algo poderoso, e é através disso que eu gostaria de falar aqui nesta oportunidade. É impossível fazer missões, se torna impossível fazer missões sem a posse, sem a possessão de Deus. Resumindo, não existe como você fazer missões se não for possuído pelo Espírito de Deus. Principalmente nesse tempo difícil que a Bíblia chama já a última hora, onde muitos anticristos reinam. Nós precisamos estar atentos. A igreja do Senhor precisa voltar a ouvir a voz deste mesmo Espírito. É o Espírito do Senhor, é o Espírito de Cristo, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é ele que adverte todos os dias a sua igreja, porque é amigo do noivo. E a Bíblia Sagrada é quem nos afirma que todos os dias, em Apocalipse 3:22, a Bíblia nos exorta a ouvirmos a sua voz. Precisamos continuar ouvindo, obrigado, meu amigo, a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui eu abro um parênteses, sabe para quê? Para que você entenda que esse negócio de mudar de igreja não dá certo, porque toda igreja tem os seus problemas. É verdade. Paulo, na sua carta, que deu tema para essa festividade, faz questão de tratar alguns problemas da igreja em Corinto. Um deles era a carnalidade. Pense num povo que se dizia espiritual, possuidores dos dons do Espírito, mas a Bíblia os chama de carnais. E não sou eu que digo, é o apóstolo Paulo, no capítulo 3, dizendo que ele não pode levar nenhum tipo de alimento. Que alimento é esse? O alimento vindo do céu, meu pastor Carlos. Sabe por quê? Porque Paulo dizia: recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então a mensagem de Paulo era cristocêntrica. A mensagem de Paulo era vida do alto, era de Cristo Jesus, porque Paulo teve um encontro com aquele que ele perseguia. Mas sem saber, Paulo não estava perseguindo apenas ele, estava perseguindo o seu povo. E todas as vezes que alguém persegue o seu povo, pode ter certeza de uma coisa: também estará perseguindo o Senhor. E há uma palavra liberada: não haverá triunfo,
silêncio. Estou dizendo que o texto, a narrativa é pedagógica. Você vai observar, enquanto todos estavam em silêncio diante de uma única pergunta de Jesus, alguém com entendimento, através da instrução, resolveu abrir a boca para proferir essas palavras. Qual foi a pergunta de Jesus? Quem os homens dizem que eu sou? Senhor, uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu aparenta ser Jeremias, tem alguém dizendo que tu és um dos profetas que ressuscitou dos mortos, e tem até uma raposa que está com medo do Senhor, uma raposa chamada Herodes, porque o Senhor opera milagres hoje. Ele tem medo do Senhor continuar operando milagres amanhã, e ele está com medo. Jesus disse: vá e diga àquela raposa que eu vou continuar cuidando. A minha vinha tem dono, a minha vinha tem Cristo. Herodes está pensando que o Senhor é João Batista que ressuscitou dos mortos. Ó, gente, ser comparado a Elias, talvez, se fosse nos dias de hoje, alguém poderia encher o peito e dizer assim: preguei em uma grande cruzada, preguei para multidões, e lá as pessoas me compararam a Elias. Saí dali, sabe, tipo Josué, meu amigo, com a agenda lotada. Irmãos, se Elias estivesse nos nossos dias, ele teria dificuldade de pregar no nosso meio. Que a conversa de Elias não é primeiro com os homens. A conversa de Elias, antes de falar com os homens, Elias aprendeu a falar com Deus. Mas a gente coloca Elias lá em cima só porque ele orou a Deus. A oração não é uma oração simples não, gente. É trazendo à memória nomes de figuras que, se você não dá valor, eu dou, porque tem história. História não pode ser desprezada. História não pode ser esquecida. História se constrói com lágrimas, com suor e com muito trabalho. O profeta do Carmelo, o homem do fogo. Mas antes da gente apresentar Elias como o homem do fogo, lembra de Elias como um dos moradores simples de uma aldeia? Lembra? Quem lembra? Elias, o tisbita, um dos moradores de Tisbe. Era um, mas foi um que resolveu se posicionar diante de Deus, para ser boca de Deus, para ser profeta de Deus, para ser instrumento de Deus. Será que eu estou pregando para alguém que está entendendo essa palavra que eu falei? Glória a Deus. Jesus não ficou assim, sabe, com aquele ar de felicidade, aquela vaidade, o peito estufado. Estão me comparando a Elias, viu aí? Não. Oi, irmãos, a comparação também se deu pela vida do profeta Jeremias. E quem era Jeremias? Alguém apaixonado por ovelhas, um pastor apaixonado por rebanho. Pense no homem que fazia com seus olhos uma fonte de lágrimas para chorar. E eu disse: chorando no dia que Deus disse: não chore não, pare de chorar, que eu não vou mais ver as suas lágrimas. Esse povo é um povo rebelde. Esse povo é um povo que foge da minha presença, que tenta escapar. Jeremias deu uma voz, assim como João Batista. A voz foi alçada, a própria sabedoria, às margens do Jordão. Sabe qual era a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas não só essa mensagem, era acompanhada, dosada com a sabedoria do alto, porque João sabia que estava limitado. Logo mais, minha pastora, teria que sair pela porta dos fundos. Por quê? Porque o grandão da Galileia iria entrar pela porta principal. Não apenas entrar, mas abrir a porta com sabedoria, pastor Carlos, para dizer: eu sou a porta. E aí, a Bíblia Sagrada vai nos mostrando essa comparação. Jesus quer observando, porque se tem uma coisa que é interessante na pedagogia de Deus, irmãos, e principalmente no pouco tempo que teve Jesus aqui na terra, cerca de 3 anos e meio, para realizar a missão que o Pai lhe confiou,
que ele fazia com muita maestria e muita graça de Deus. Isso pode ter certeza. Eu estou falando, e dentro da temática, do contexto, o texto que ora acabam de ler, você pode estar falando, não tem nada a ver. É uma arrudeira que eu estou fazendo para você entender. Eu estou falando que o testemunho foi que neste pouco tempo não teve jeito. A Bíblia diz que a sua fama se espalhou pelos quadrantes da terra, e mesmo os opositores tinham que reconhecer que ele fazia por causa do dedo de Deus. Era o dedo de Deus, era o Espírito de Deus. E aí, Jesus simplesmente, em silêncio. Quem já provou o silêncio de Deus aqui? É pedagógico, né? Ensina demais, ensina. A gente quer ouvir a voz de Deus, a gente chora, às vezes a gente finge chorar. Ô irmão, não adianta dele, não adianta. Se as lágrimas não são verdadeiras, não tem jeito, para ele é considerado hipocrisia, é máscara. Agora, se é verdadeira, dá uma olhadinha para cá, por gentileza. Aí ele diz assim, ó, da ordem a soberania desse anjo. Ele diz, não deixa cair no chão não. Não deixa cair no chão não, porque essas lágrimas são preciosas para mim. Deus sabe o que é lágrima verdadeira. Jesus conhece o que é chorar de verdade. Dentro dessa pedagogia, ele simplesmente diz assim: e vocês? O que vocês dizem de mim? Porque eu não estou satisfeito com a intenção de voto de vocês. Não. Os votos que vocês me deram aí são os votos dessa multidão que anda sem sabedoria. Olha, que eu já estive entre eles com 12 anos de idade. Eles até ficavam assim passos, sabe? Procurando saber de onde vinha essa sabedoria que eu tenho. Mas eu estou fazendo uma pergunta a vocês. Eu estou com vocês todo esse tempo. Eu quero saber da boca de vocês. Pensem. Eu quero que vocês me respondam. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque, irmão, Jesus para muitos é só filosofia. Aleluia. O silêncio foi semelhante ao que aconteceu aqui, mas Jesus está olhando. E eu vou te falar uma coisa: quando ele olha com precisão. Por que ele olha com precisão? Eu vou já te explicar por que ele olha com precisão. Porque no meio daquele silêncio, uma voz despertou para ter a sabedoria do alto, de cima. O Pai das luzes, Pastor Carlos. E ele foi o primeiro a receber o conhecimento da sabedoria oculta em mistérios. Sabe por quê? Simão Pedro. Alçou a voz e disse: tu, imperativo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegrou, os céus se alegraram, o inferno temeu. Satanás, se tem, eu não sei, mas se tem conjectura, colocou o rabo entre as pernas e já pensou em correr, porque a maior de todas as revelações de Deus é dada a um pecador, exatamente um pecador arrependido. Quando ele disse isso, Jesus disse assim: ó, bem-aventurado és tu, Simão. Observou que Jesus não disse bem-aventurado és tu, Pedro? Não, porque há um trocadilho aí. Quem se recorda aqui do chamado de Pedro? Pedro era irmão de André. André era discípulo de João Batista. João batizou Jesus, e quando o Espírito desceu sobre ele, o céu se abriu, o Espírito desceu. A Bíblia Sagrada nos diz que esse mesmo Espírito conduziu Jesus para o... Tem gente que não gosta nem de falar, né? Porque deserto do crente é sinônimo de prova. Só que eu vim para te dar uma notícia aqui esta noite. No tempo em que a igreja está vivendo, deserto não é mais sinônimo de prova. Deserto é a universidade de Deus para provar crente. E que tipo de crente? É crente que não murmura, é crente que não reclama, é crente que se posiciona no reino para ser voz de Deus. Com sabedoria.
bem-aventurado és tu, Simão. Porque quando André levou Simão, o pescador daquela companhia de pesca falida, ou vice-presidente daquela companhia de pesca que não pegava mais uma piaba, quando ele chegou lá, ele, imagina, se direcionou para Jesus, que passou a tarde daquele dia com Jesus. E quem fica com Jesus, irmão, não fica absorvendo só as coisas aqui da terra, não. A mente não está só nas coisas aqui da terra, não. A mente recebe revelação de coisas do alto, de cima. André era um dos discípulos de João, estava ao lado de João, mas quando Jesus passou, no outro dia, em uma daquelas andanças dele, João abriu a boca. A primeira vez que viu Jesus foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dessa segunda-feira, João não vai mais repetir a mensagem, porque a mensagem salvífica é única, é imutável, ela não vai mudar. Ou você aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ou você pode ficar na sua crença malela, você pode continuar na sua religião falida, mas tenha certeza de uma coisa: ela não abrirá os portais da eternidade para você estar de uma vez por todas com Cristo, porque essa porta só Ele abriu. João vai dizer assim, ó: eis o Cordeiro de Deus. André se levantou e disse: obrigado, viu, João, por ter me ensinado até hoje. Obrigado mesmo, de coração. Diz: ele é o Cordeiro de Deus. Valeu. Passou a seguir Jesus. A Bíblia diz que Jesus, voltando-se para trás, perguntou: o que buscais? O que buscam? Eles abriram a boca e disseram: nós queremos saber onde tu moras. E eu não tenho esse interesse de saber onde Jesus mora como uma pergunta comum de quem quer descobrir onde era a chopana de Jesus, não. Eu tenho para mim que essa pergunta é a pergunta de um coração que ouviu mensagem de arrependimento e promessa de eternidade, e disse: agora é a nossa vez de saber de fato de onde ele veio, como é o lugar onde ele residia, onde moras. Jesus disse: venham ver. E passaram a tarde daquele dia com Jesus. Saiu dali, a Bíblia diz que André correu para casa: Simão, Simão, achamos o Cristo, que traduzido é: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Aí está um dos pontos fundamentais da evangelização: o conhecimento e a sabedoria de Deus, vinda do Pai das luzes, e o levar para Jesus. Porque quando André chegou com Simão, Jesus disse: não precisa apresentar, não. Eu conheço você, Simão, né? E também conheço seu pai, Jonas. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa, rapaz: você será chamado servas. Irmãos, isso é muito lindo. Sabe por quê? O nome Simão é um nome comum. Agora, o que Jesus está prometendo a este Simão é extraordinário. Sabe por quê? Quando ele tem essa revelação, Jesus vai trazer na memória dele: bem-aventurado és tu, Simão, porquanto agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu, Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores, a principal pedra de esquina, a pedra que foi posta na lacuna deixada pelos homens, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Cadê a igreja do Senhor aqui esta noite? Resumindo, fechando a Bíblia, que eu já vou terminar. A parábola, a fábula do Jordão tem muito a nos ensinar. Esse filho que nasceu com um relacionamento por parte de Gideão
não entendeu o processo do tempo, muito menos como Deus trabalhava. E a Bíblia diz que mesmo sendo tentado Gideão a ser posto como rei, rejeitou por várias vezes, foi-se Gideão, e a Bíblia continua falando dele. Sabe por quê? Porque se posicionou no reino como deveria. A carta aos Hebreus, escrita pelo autor anônimo, no capítulo de número 1, diz: havendo Deus falado, Deus falado, Deus, olha para alguém que está do lado e diz: Deus nessa igreja fala. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a própria Deus nesses últimos dias nos falar pelo seu Filho. Vai neste mesmo livro, que alguém titula como um sermão sacerdotal, como um chamado de Deus ao arrependimento daqueles que regressavam, que voltavam atrás, que retrocediam. É só você ler no capítulo 10 do livro da carta aos Hebreus, versículo de número 37, diz: com cochilo de tempo, o que há de vir irá e não tardará, o justo viverá, e se ele retroceder, minha alma não tem nele prazer. O filho bastardo de Gideão não conhecia tempo, não conhecia Deus, e desprezou a geração dos seus pais. Gideão se foi, mas Deus continua falando. Haja vista que o autor da carta aos Hebreus continua fazendo menção da palavra do Senhor. Ele diz: o que mais me falta? Falta-me ir ao tempo dos juízes. E ele faz menção do nome de Gideão, porque Gideão, apesar de ser o menor da sua casa, apesar de ser o mais pobre da sua cidade, apesar de ser o mais pequenino, dá uma olhadinha para quem está falando da questão dele. Quando eu disse a princípio que não sou digno de estar aqui, é porque eu não vim de uma família sacerdotal, eu não nasci no seio do evangelho, eu nasci no meio de uma família idólatra, pagã, mas o Senhor, ainda lá no ventre da minha mãe, me escolheu e disse: é você que eu vou levantar como voz para dizer ao meu povo que continue olhando para cima. Queridos, olha bem, estou finalizando. Gideão se foi, mas deixa muitos filhos. Filhos são heranças do muitos filhos, mas dentre eles um que não honrava seu pai, e na primeira oportunidade que teve, ele fez como filho pródigo. Ele simplesmente diferente, apenas porque de fato Gideão estava morto, mas os filhos de Gideão estavam vivos, legítimos, mas nenhum dele ousou passar por cima do seu pai, tomar aquilo que Deus havia entregado para o seu pai, como fizeram os filhos de Davi. Ao contrário disso, respeitaram e honraram Gideão, mas esse não. Quando sabe notícia, a primeira coisa que ele faz é maquinar, é se deixar levar pelo espírito de possessão carnal, e ele resolve, numa conversa simples, num diálogo simples, pertencentes aos seus familiares, convencê-los a lhe dar recursos, dinheiro. Para quê? Simples, para ir até os seus irmãos e não abençoar, e não cuidar, e não zelar, e não procurar fazer o que todo familiar precisa fazer. A Bíblia Sagrada nos adverte muito sobre isso. Se você não tem cuidado da sua própria casa, então não adianta querer evangelizar, não adianta querer ganhar almas lá fora, enquanto dentro da sua casa sua família está perdida. André começou buscando Simão, que estava perdido. Ele quer recurso para matar, ele até consegue, mata 70, mas um escapa e volta numa ocasião oportuna. Faz uso de uma figura de linguagem. Jesus muito fez isso. Através de parábolas, Jesus falava à multidão, mas quem queria aprender, quem era discípulo,
Quem queria de fato estar entendido do que ele havia proferido, sabe o que fazia? Seguia Jesus, e quando ele estava em um lugar a sós, dizia: Senhor, o que significa aquela parábola que o Senhor disse à multidão? Ele volta e sobe para o culto do Monte Gerizim. Monte esse, lugar de manifestações proféticas. Abre a boca e pede apenas uma coisa: moradores de Siquém, ouçam-me por favor. E ele conta uma fábula, usa uma figura de linguagem que nós conhecemos na tipologia como prosopopeia, que quer dizer isso, pregador? Simples. Esta figura de linguagem atribui características humanas a coisas inanimadas. Alguém já viu uma árvore falando por aí? Não tem árvore falando, né? Mas no reino espiritual a árvore fala. E tem muitas árvores que precisam voltar a falar. Eu não entendi, vai entender já já. Porque a Bíblia diz que ele começa o seu sermão dizendo: foram as árvores ungir para si um rei. E o convite é especial: Oliveira, reina sobre nós. Vem, Oliveira! Oh meu Deus! A Oliveira está diretamente ligada à nação de Israel. Mas a Oliveira diz: eu deixar os privilégios que eu tenho, aquilo que obtive, para ir parar, me arriscar. Não. As árvores continuaram a sua jornada. Videira, então reina sobre nós. E assim sucessivamente, as árvores, o texto que nós acabamos de ler, foram rejeitando, até o convite ser estendido ao espinheiro. E o espinheiro logo se prontificou: querem que eu reine? Mas é exatamente isso que eu queria. Muito obrigado pelo convite. Aliás, não vou nem agradecer, já vou falar das minhas características aqui, para vocês perceberem que acertaram em cheio de fazer esse convite. Quer ver? 20. Venham se refugiar debaixo da minha sombra. Uma pergunta, gente: alguém aqui já viu um espinheiro com sombra? Espinheiro? Eu sou de... vai rir não, hein? Afogados da encaseira. Graças a Deus que nem afoguei nem casquei. Jesus me levantou como voz para dizer ao seu povo: a igreja não vai perecer, a igreja vai triunfar na sua jornada de fé. Aí percebeu assim no espinheiro que o povo não gostou muito da proposta, porque alguém certamente desconfiou. Sombra? Aonde? Onde? Eu não estou vendo sombra nenhuma. E outra, detalhe, não encosta muito não, que fere. Viu? Tu vai? Eu vou. Vê se isso não está acontecendo na igreja de Corinto. Paulo é informado que há contenda. Paulo é informado que a igreja está na carnalidade. Aleluia. E Paulo fica sabendo que essa carnalidade levou a igreja a ficar dividida. Aí Paulo pergunta, porque lá tinham 4 grupos básicos. Meu amigo, não faço parte dessa turma não. O negócio é com Paulo. Foi Paulo o fundador dessa igreja, e eu estou com Paulo até a hora que Paulo voltar. E se Paulo voltar, eu vou pular para outro grupo, mas não é o do Pedro. Eu não quero saber dessa turma de Pedro, eu estou fora. Esse negócio está andando com a turma de Pedro. Pedro uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Pedro é muito movimentado, é uma árvore que se agita facilmente do canto. Ou nada. Alguém pode dizer: amigo, é porque tu conheceu Pedro antes de ter um encontro com Jesus. Depois que ele se encontrou com Jesus, meu amigo, ele é rocha, ele é fragmento de rocha, ele está firme. Não, meu amigo, não quero saber de Pedro não. Olha, não me encha muita paciência não, que eu não vou fazer parte do grupo de Paulo, não vou fazer parte desse grupo de Pedro. Eu estou com Apolo. Pensa num cara de um perfil assim de alta qualidade. É um camarada que expressa as escrituras. Pensa, amigo, tu vai sair do grupo
Paulo vai dizer assim, ó. Um plantou, o outro rega. Mas quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Você acha que essa igreja só está assim por causa dele? É porque alguém plantou. Os que vieram começaram a regar. E Deus abriu os céus para dar crescimento. Alguém recebe essa palavra aí? 5 minutos eu encerro. Paulo sabia desse espírito faccioso que era movimentado pela inveja, dessa contenda que estava fazendo com que o corpo de Cristo estivesse dividido. Da mesma forma, esse moço chamado Jotão disse: a escolha é de vocês, porque vocês são grandões. Os moradores de Siquém, principalmente os homens, e a deles que tinha mais de 2 metros de altura. Mas quer dizer alguma coisa, irmãos? Os irmãos de Davi também eram grandes. Mas quando lá o gigante se apresentou, meu Deus do céu, a Bíblia diz que eles se escondiam atrás dos rocheiros, até que Davi olhou para aquele gigante e disse: quem é esse circunciso? Quem ele pensa que é? Apontar o Deus vivo. Se vocês quiserem ungir o espião, fique à vontade. Ele estava dizendo claramente: filho bastardo, está indo. Só que ele não tem compromisso não, hein? E quando ele percebe que não tem ninguém com compromisso, ele sabe o que ele faz? Ele ameaça. Porque a proposta do espião foi assim: vocês querem ser refugiados para a minha sombra? Alguém disse: estou vendo. Está desconfiado, né? Então lá vai. Se vocês aceitarem, a proposta é: se não, que saia fogo e consuma todos os cedros do Líbano. Eu encerro agora. Gente, quem não conhece a história do cedro do Líbano? Madeira usada na construção do templo. Agora isso é lindo, sabe por quê? Porque na sabedoria, a Bíblia Sagrada, na sabedoria de Deus, o homem não o conheceu. Diz a Bíblia que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Então lá vem Jesus. Tem gente colocando Abraão lá em cima. Jesus disse: Abraão, então você não está cultuando Abraão. Abraão exultou no dia. Não, senhor. O senhor baixa a sua bola. Acho que o senhor, porque pegou fama por aí. Ei, Salomão. Eu disse: Salomão, eu tenho uma notícia para dar a vocês. A rainha do sul se levantará no dia do juízo e condenará essa geração adúltera e perversa. Sabe por quê? Porque ela veio nos confins da terra para ouvir a sabedoria. Se coloca de pé, por favor. Para ouvir a sabedoria de Salomão. Sabe, eu acho lindo isso, pastor Carlos. A Bíblia diz que Jesus falou assim: olha para cá, por favor. Está aqui. Está onde? Pergunta para alguém que está do lado: já sentiu ele aí? Já sentiu ele aí? O homem não conhece a Deus na sua sabedoria. Por isso aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Paulo disse assim: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana. Jotão mandou logo uma parábola para ele. Sabe por quê? A parábola tem o poder de revelar aquilo que está na consciência. Não tem consciência. Olha bem. Olha bem. O que é o chamado de Deus em sabedoria? Em sabedoria ministrada e manifestada. Paulo diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós. Olha para alguém que está do outro lado e diz: você está incluído. Fala para essa pessoa com carinho e graça. Fala: você faz parte desse projeto. Diz para essa pessoa: é um projeto infalível, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Quantos querem receber poder de Deus aqui esta noite? É por isso que nós não nos preocupamos muito com as filosofias, com o entendimento limitado do homem. Nós estamos preocupados
ocupado, sabe por quê? Ou em quê? É dar lugar para o Espírito, irmão. E eu termino o microfone hoje da igreja, deixando essa palavra para você. Olha a pedagogia de Deus. É diferente da visão do homem. Deus trabalha numa ótica totalmente diferente. Quando Ele quer usar você para fazer algo extraordinário, a mão dele vai te pegar, vai te levar para lugares que você não queira ir. Foi isso que Ele falou para Simão Pedro. Vai chegar um tempo em que alguns vão te tomar pela mão. Você vai dizer, eu quero ir para a esquerda. Mas alguém vai dizer, não é pela esquerda, é pela direita. E vão te conduzir para a direita. Sabe por quê? O seu lugar é no reino. O seu lugar é na casa do Pai. O seu lugar é no céu. Você faz parte da igreja lenta. Da igreja. Não é com sabedoria humana, com intelecto. É disposição, é coragem, é determinação, é visão. É por isso que Jesus verbalizou: levantai os vossos olhos e veja que os campos já estão brancos para a ceifa, para a colheita. Você, de Deus, levanta a tua voz dentro da tua casa, levanta a tua voz lá no teu emprego, levanta a tua voz na universidade, na faculdade, dá testemunho. Pai da eternidade, eu preguei a tua palavra, Senhor. Aí está a tua igreja. Repreende do nosso meio o espírito da contenda. Repreende do nosso meio a divisão. Repreende do nosso meio a carnalidade. Repreende do nosso meio, para que o inimigo não maneie a cabeça, para que o inimigo não zoe. Levanta teu povo, levanta tua igreja, levanta teus filhos, levanta a tua lenda, a tua morada. Desperta, Senhor, desperta os teus filhos, porque está escrito em tua palavra: desperta, ó tu de mortos, levanta-te dentre os mortos. Porque pelo Espírito Ele vai te perguntar, Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Tu pode devolver a pergunta e dizer: Senhor Jeová, eu não sei, mas tu sabes. Então você vai poder ouvir a voz dele dizer: profetiza. Só basta você abrir a sua boca, só basta você dar lugar, só basta você ser instrumento. Eu te glorifico, Senhor, por essa tão grande oportunidade. Abençoa o pastor Carlos, a pastora Cátia, Senhor. Ó Deus eterno, abençoa esses obreiros, essa casa de oração, o ministério aqui em Campinas. Abençoa esses obreiros da última hora, que eles possam levar a mensagem da cruz e que possa haver salvação e o teu nome ser glorificado. Quem receber esta palavra